Você acreditou que o despertar espiritual seria o ponto final de uma longa busca. Imaginou que, ao atravessar o véu da inconsciência, tudo faria sentido, que as dúvidas cessariam, que a dor se dissolveria, que o mundo ganharia contornos mais nítidos e a paz se tornaria um estado permanente. Mas o que encontrou, na verdade, foi o oposto. Um silêncio pesado, quase opressor. Um vazio que não combina com as promessas de iluminação que te fizeram acreditar. Você esperava se sentir pleno e, entanto, desperta todos os dias com o peito oco, com a sensação de que algo essencial se perdeu no caminho. Olha para o mundo e percebe as pessoas correndo, planejando, competindo e se pergunta em silêncio: o que aconteceu comigo? Por que aquilo que antes parecia importante agora soa fútil, desprovido de vida, distante daquilo que faz sentido? Você tenta se forçar a reagir. Busca resgatar aquele entusiasmo antigo, aquela ânsia de fazer, de vencer, de provar. Mas algo dentro de você não responde mais. É como se uma engrenagem tivesse parado de girar, e talvez tenha mesmo parado. O que está morrendo dentro de você não é a motivação, mas a identidade que precisava dela. Carl Jung. E sim, sou eu quem te fala agora, através desse instante. Dizia que o verdadeiro despertar não é um voo em direção à luz, mas uma descida profunda ao abismo. É o colapso do ego, essa estrutura frágil que construímos para sobreviver no mundo, feita de títulos, de metas, de medos e comparações. Essa estrutura começa a ruir o que antes te impulsionava, o desejo de ser reconhecido, de ser admirado, de ser alguém, perde completamente o sentido, e você se vê no meio do nada. Um luto invisível começa. Ninguém te entende porque do lado de fora tudo parece bem. Afinal, você despertou, não é? Mas o que poucos dizem é que o despertar é também uma destruição, o desmonte de tudo o que era ilusório, de tudo o que te mantinha distraído de si mesmo. Você não perdeu a vontade de viver. Você apenas não consegue mais viver da mesma forma. Aquilo que antes te movia, a aprovação, a pressa, a comparação, já não serve. E nesse intervalo entre o que morreu e o que ainda não nasceu, tudo parece suspenso. Não é preguiça, não é depressão. É a alma se recusando a continuar dançando a velha música do ego. Ela quer um novo ritmo, mais profundo, mais verdadeiro. Mas a nova melodia ainda não começou a tocar. E nesse silêncio, que para muitos é insuportável, você está sendo preparado. Porque toda transformação autêntica precisa dessa pausa. É o tempo em que o velho eu se desfaz e o novo ainda não se formou. Esse espaço entre dois mundos é o que eu chamei de caos necessário. O colapso silencioso da antiga identidade que precede a emergência do self, o centro mais profundo da psique. O que você sente agora, essa apatia, essa falta de sentido, é, na verdade, o início de uma nova organização interior. Não há nada de errado com você. Você apenas saiu da lógica do ego e ainda não aprendeu a viver sob a lógica da alma. E a alma não se apressa, ela exige escuta, ela exige entrega, ela exige coragem para permanecer no vazio sem tentar preenchê-lo com as velhas ilusões. O ego, com todas as suas máscaras, dava direção, mesmo que fosse uma direção ilusória. Ele te movia através do medo e da necessidade, mas agora ele se dissolveu, e o que resta é o silêncio. Um silêncio que parece matar, mas na verdade está gerando vida. No começo, tudo parece confuso. Você não se reconhece nos antigos desejos, não sabe mais o que quer nem quem é. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que começa o verdadeiro despertar. Porque quando você perde todas as respostas, pela primeira vez, pode começar a escutar. Você me pergunta:
Quem sou eu agora, sem aquilo que me definia? E eu te respondo: você é o espaço entre o que foi e o que está nascendo. Você é o intervalo sagrado onde o self começa a respirar. Não tente correr. Não tente se curar do vazio, atravessá-lo. Permita-se, pois o que parece paralisia é, na verdade, gestação. E todo nascimento exige um tempo de escuridão. O silêncio que agora te envolve é o mesmo útero que te prepara para renascer. Então, não o tema. Respira. Escuta. Rende-se. E se essa travessia ecoa em você, se em algum momento da sua jornada espiritual você sentiu essa ausência de vontade, esse espaço estranho entre dois mundos, deixe seu comentário abaixo e escreva: eu confio no silêncio. Porque o silêncio é o começo de toda transformação. E lembre-se, estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Se você busca compreender a si mesmo com mais profundidade, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, mergulhamos no inconsciente, não para fugir da dor, mas para revelar o que há de mais verdadeiro em nós. Você pode achar que foi o mundo que mudou, mas, na verdade, o que se quebrou foi a lente com que você via o mundo. O ego era essa lente, distorcida, colorida, segura em sua ilusão de controle. Quando ela se rompe, o que sobra é um campo de visão turvo, um horizonte sem nitidez, um sentimento de desnorte. Você acorda sem saber exatamente por quê. Os antigos motivos já não te movem. A bússola que antes apontava para conquistas, metas, status e comparações parece agora girar sem direção. E a alma, ainda silenciosa, ainda tímida, ainda em gestação, não tem um mapa claro para oferecer. Ela apenas murmura, em um sussurro quase imperceptível: espere. E nessa espera, o corpo finalmente começa a sentir. Sente o cansaço que o ego não deixava vir à tona. Sente o peso acumulado de anos, tentando caber em papéis que nunca foram seus, perseguindo metas que talvez você nunca tenha desejado de verdade. Sente a exaustão de ter vivido para agradar, para se encaixar, para provar algo a alguém, talvez até a si mesmo. Agora, sem o empurrão artificial do ego, você se vê parado. E o mundo, que idolatra movimento, produtividade e vontade constante, olha para esse estado com desconfiança. Você começa a se sentir culpado por não ter ânimo, por não querer o que os outros ainda desejam, mas a doença não está na pausa, está no julgamento. A pausa é sagrada, o julgamento é o que corrói. A motivação do ego é previsível. Ela depende de aplausos, de resultados, de comparações. Ela precisa que você se supere, mesmo que para isso precise se trair. E quando o ego morre, essa lógica morre com ele. O vazio que se instala, portanto, não é ausência de vida, é ausência de mentira. É como se todas as peças do antigo teatro da tua personalidade tivessem caído no chão, sem máscaras, sem roteiro, sem personagem. E ali, nu diante de si mesmo, você precisa aprender novamente a ser, não a partir da vontade de parecer algo, mas da verdade de simplesmente ser. No início, essa verdade não tem palavras. Ela se expressa apenas em silêncio. É nesse ponto que muitos confundem o despertar com depressão, porque os sintomas parecem idênticos: apatia, isolamento, falta de desejo, falta de sentido. Uma diferença fundamental. Na depressão, há o colapso do sentido. No despertar, há apenas a suspensão do velho sentido. Na depressão, a alma se apaga. No despertar, ela se recolhe para preparar algo novo. Você não está adoecendo. Você está se desidentificando. Está desfazendo os laços com um modo de viver que já não representa quem você é. E esse processo, embora pareça paralisante, é profundamente transformador. A antiga motivação, aquela que te fazia correr sem saber para onde, está sendo substituída por algo mais verdadeiro.
Um impulso que não nasce da falta, mas da plenitude. Eu chamei esse período de a noite escura da alma. É o estágio em que toda a estrutura antiga desaba, onde o que era sólido se dissolve e onde a luz ainda não chegou. Mas é também o momento em que o self, o núcleo autêntico da tua psique, começa a pulsar, como uma semente ainda invisível sob a terra. Esse novo impulso não precisa de plateia, não busca ser admirado. Ele nasce da integridade, não da aprovação. E para que ele surja, é preciso suportar o silêncio. É preciso resistir à tentação de correr de volta ao ego e tentar reviver velhas formas de motivação. Porque toda vez que você tenta funcionar como antes, você se distancia do que está nascendo agora. Esse processo é lento, não segue cronogramas, não cabe em metas nem promessas. Ele exige confiança. E essa confiança não é uma crença cega, mas uma percepção íntima, a de que algo dentro de você sabe o caminho, mesmo que você ainda não veja a estrada. A nova motivação não vem da mente, ela vem do corpo, da alma, do sentir. É sutil, mas é real. E quando chega, não chega como explosão ou euforia, chega como um sim calmo, uma vontade serena, sem ansiedade, um convite que não pressiona, apenas convida. Nesse convite há espaço, espaço para respirar, para existir, para simplesmente estar. E esse estado de presença é o que prepara o terreno para o verdadeiro movimento. Porque o self não empurra, ele flui, não exige, ele manifesta. Talvez você demore a reconhecer essa nova forma de motivação, porque ela é o oposto do que te ensinaram. Ela não grita, ela não te compara. Ela apenas espera que você esteja inteiro, que você pare de correr para fora e comece a caminhar para dentro. E quando isso acontece, o movimento retorna, mas agora como expressão, não como obrigação, como fluxo, não como resistência, como resposta do self, não como imposição do ego. A ausência de motivação não é o fim. É o intervalo sagrado entre o que foi e o que ainda será. É o espaço onde o ego morre com dignidade para que o self possa nascer com autenticidade. E esse nascimento não acontece em um único instante. Acontece em 1000 pequenos despertares, em cada respiração que você permite ser inteira, em cada silêncio que você suporta sem fugir. O caminho, mesmo no escuro, ainda é caminho. Mesmo sem ânimo, ainda há movimento. Porque o simples fato de você estar aqui, ouvindo essas palavras, é um gesto silencioso da tua alma. Eu não desisti de mim. E é essa alma, silenciosa, paciente, resiliente, que vai te conduzir. Não com pressa, não com promessas, mas com verdade. Porque ela sabe que a motivação que nasce do self não se impõe. Ela floresce. E florescer leva tempo, mas quando floresce, não precisa mais de esforço, porque é natural, é coerente, é você, inteiro, finalmente em paz com o que é. Se o que você ouviu agora descreve exatamente aquilo que você não conseguia colocar em palavras, essa sensação de estar no vazio, sem direção, mas sentindo que há algo maior te chamando, escreva nos comentários. Estou atravessando o vazio. E lembre-se, o vazio não é o fim, é o início. Curta este vídeo se ele te tocou, compartilhe com quem você ama. Talvez essa pessoa também esteja em silêncio, apenas esperando um espelho para se reconhecer. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, caminhamos juntos pela jornada do inconsciente, onde a escuridão não é castigo, mas o solo fértil, onde o self floresce. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que tudo o que sustentava a sua identidade começa a se dissolver. Esse instante não anuncia o fim, mas o nascimento do ser verdadeiro. Você está em transição. Está entre a queda do antigo e o surgimento do novo.
E esse entrelugar é um território misterioso, onde o tempo parece suspenso, onde as certezas se desfazem e o sentido ainda não encontrou forma. A motivação desaparece porque ela já não se alimenta das antigas fontes. As velhas promessas, sucesso, reconhecimento, aprovação, tornaram-se insípidas, vazias. As novas, ainda em gestação, não têm palavras. É um tempo sem respostas, sem promessas, sem direção. No mundo da pressa, esse estado parece falência, mas, na verdade, é o estágio sagrado da metamorfose. A lagarta, antes de se tornar borboleta, não faz nada. Ela se desfaz completamente, dissolve a antiga estrutura, abandona tudo o que conhecia e, por um tempo, só permite. Nada é o laboratório do novo ser. Assim também é a alma quando entra nesse estado de suspensão. Ela precisa se dissolver para renascer. O ego, treinado para agir, resolver e controlar, não sabe lidar com esse silêncio. Ele tenta, em desespero, reanimar os velhos planos, reacender os velhos desejos, mas a alma não colabora. Ela permanece quieta, firme, observando, e nesse confronto entre a urgência do ego e a paciência da alma, nasce o vazio. Um vazio que não é ausência, mas espaço fértil, matriz do renascimento. Você sente esse embate dentro de si. Quando tenta repetir velhos hábitos e algo dentro de você resiste. Quando tenta forçar entusiasmo e o corpo responde com cansaço. Quando segue conselhos para voltar à rotina e percebe que é justamente a rotina que te adoece. É nesse instante que o véu cai. O que chamavam de vida normal era apenas uma performance. E agora, sem o impulso de performar, tudo desmorona. Mas o que desmorona é a mentira. E isso não é fracasso. É libertação. A motivação do ego era movida por medo. Medo de não ser visto, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado. Cada conquista era, secretamente, uma tentativa de escapar desse medo. Mas o silêncio traz o medo à tona. Ele o coloca diante de você, sem máscara, sem distração. Não há mais para onde correr. É você consigo mesmo, o encontro mais difícil e, paradoxalmente, o mais curativo. A travessia do vazio não se entende com a mente. Ela se sente com o coração, e sentir, muitas vezes, significa chorar, parar, se recolher, admitir que não sabe. A alma não segue um plano linear, ela segue o fluxo da verdade, e a verdade não se apressa. Ela se revela no tempo certo, e o vazio é o útero, onde essa verdade é gestada. Você pode se sentir perdido agora, mas estar perdido também é um lugar. É o ponto onde os mapas antigos deixam de funcionar. E quando nenhum mapa serve, é sinal de que está pronto para trilhar o seu próprio caminho. Um caminho que ninguém percorreu antes. O seu, o autêntico. Esse caminho não começa com euforia, ele começa com coragem. Coragem de permanecer mesmo sem compreender, coragem de ouvir o silêncio, coragem de esperar. Jung dizia que o self, o centro da alma, só pode emergir quando o ego se aquieta. E o ego só se aquieta quando já não há para onde correr. Talvez este seja o seu momento de silêncio, o momento em que tudo o que você acreditava precisar fazer se dissolve. E o que resta é escutar. Escutar o que verdadeiramente te move, não o que te promete sucesso, mas o que te devolve inteireza. Não o que te dá aplausos, mas o que te reconecta ao essencial. A travessia do vazio é a fornalha da autenticidade. É onde o personagem morre e o ser real nasce. Esse novo ser não precisa provar nada, não precisa impressionar, não precisa conquistar para existir. Ele simplesmente é, e ser em si já é plenitude. Quando você sentir isso, não como ideia, mas como experiência viva, a nova motivação surgirá. Suave, espontânea, inevitável. Virá não como ansiedade, mas como serenidade.
não como pressa, mas como clareza. Será vontade de criar, de cuidar, de compartilhar, sem necessidade de reconhecimento. Será o movimento natural de um coração reconciliado consigo mesmo. O que parecia falta de motivação era apenas excesso de mentira. O que parecia fraqueza era apenas o ego perdendo domínio. Agora, tudo o que sobra é verdadeiro. E o verdadeiro não grita, não se impõe. Ele simplesmente floresce. Mas lembre-se, antes do nascimento, sempre o silêncio mais profundo. E esse silêncio pode parecer morte, mas é gestação. O seu novo eu está sendo formado nas sombras do não saber, nas pausas do tempo, no recolhimento do sentir. Não se apresse. O self nunca nasce sob pressão. Ele emerge quando a alma se rende. Se o que você ouviu agora ecoa dentro de você, se você sente que está nesse entrelugar, entre o que morreu e o que ainda não nasceu, escreva nos comentários: eu me permito renascer. Deixe também o seu like e se inscreva no canal Mentalidade Inabalável para continuar essa jornada comigo, Jung, e com todos que estão despertando para o essencial. O seu engajamento ajuda essa mensagem a alcançar outros que estão no mesmo caminho. Respire fundo. O vazio não é o fim. É o início daquilo que finalmente será verdadeiro. Há momentos na jornada humana em que o universo parece suspender o movimento. Tudo fica quieto, estagnado, como se a vida tivesse esquecido de nos chamar. Nesses instantes, muitos entram em desespero. Acreditam que perderam o rumo, que estão sendo punidos, que a existência lhes virou as costas. Mas, na verdade, é nesse aparente vazio que o espírito começa a se reorganizar. É ali, na pausa, que a alma sussurra o que o barulho da pressa sempre abafou. Eu, Carl Jung, aprendi que a alma humana tem ritmos que o ego não compreende. O ego quer ascensão, resultado, movimento constante. Ele teme o silêncio porque o silêncio o desmascara. O silêncio mostra o que está por trás da correria, o medo de, e finalmente, sentir. E o medo de sentir é o medo de se ver por inteiro. Talvez você tenha passado anos tentando ser produtivo, tentando preencher cada minuto com tarefas, compromissos, conquistas. Mas a produtividade sem propósito é apenas uma forma sofisticada de fuga. Sim, muitos se ocupam não porque amam o que fazem, mas porque temem o que descobririam se parassem. E a mente, nesse ritmo insano, confunde movimento com sentido. Mas há movimentos que não levam a lugar algum. Há vitórias que escondem derrotas internas. Ouça bem, o inconsciente não se apressa. Ele trabalha na escuridão, lentamente, como as raízes que crescem antes que a árvore possa florescer. E às vezes, o vazio que você sente não é ausência de vida, é gestação. É o self preparando o terreno para algo que o ego ainda não pode compreender. É nesse ponto que muitos desistem. Querem respostas rápidas, sinais claros, confirmações imediatas. Mas o inconsciente não grita, ele sussurra. E para ouvi-lo, é preciso desacelerar. Por isso, quando tudo parecer parado, não lute contra o silêncio. Permita-se ouvir o que o mundo interno quer te dizer. A verdadeira transformação nunca acontece na superfície. Ela começa no subsolo da psique, naquilo que você evita olhar. Se você está ouvindo minha voz agora, talvez este seja o seu chamado. O chamado para parar de correr atrás de validações e começar a ouvir a voz que você mesmo ignorou. Aquela que diz: eu quero apenas ser, não provar, não vencer, ser. E quando você aceita esse chamado, algo dentro de você começa a se alinhar. As máscaras caem, as antigas ambições perdem o brilho. Você percebe que aquilo que antes te definia, o trabalho, a imagem, o sucesso, já não te contém. Porque agora, o que você busca não é mais um lugar no mundo, mas um lar dentro de si.
E esse é um processo silencioso, às vezes doloroso, porque exige desapego das antigas versões de si mesmo. E o ego luta, ele grita, ele tenta te convencer a voltar, a se distrair, a se apressar de novo. Mas o self é paciente, ele sabe que o tempo da alma é outro, e que toda pausa, quando bem vivida, se torna portal. Por isso, quando o mundo te cobrar pressa, escolha presença. Quando te cobrarem resultados, escolha coerência. E quando a mente te disser você está parado demais, diga a ela, eu estou me preparando para florescer. É nesse estado de quietude consciente que a verdadeira força nasce. Não a força da imposição, mas a força da clareza. Não a força da performance, mas a força da autenticidade. O que nasce do silêncio dura, o que nasce da pressa se desfaz. E se essa mensagem ressoar dentro de você, respire fundo. Perceba o peso que você carrega por se sentir sempre obrigado a estar em movimento. E então solte. Solte o controle, o desempenho, o disfarce. A alma não quer que você faça mais. Ela quer que você seja mais. Há uma grande diferença entre estar ocupado e estar vivo. Estar ocupado é reagir. Estar vivo é responder com consciência. E quando sua ação começa a brotar desse lugar de presença, ela se torna sagrada. Cada gesto, cada palavra, cada pausa, tudo passa a ser expressão do self. E é isso que te reconecta com a totalidade. Por isso, antes de correr para o próximo passo, permita-se parar e sentir. O silêncio não é um inimigo, ele é um espelho. E nele você vai começar a enxergar quem sempre esteve aí, aquele que existe além dos papéis, além das metas, além do medo. Se essa reflexão tocou algo em você, escreva aí nos comentários. Eu escolho ouvir o silêncio da minha alma. E lembre-se, esse é um espaço de crescimento interior, um espaço de consciência. Se você busca entender mais profundamente o comportamento humano, se quer se fortalecer emocionalmente e despertar a sua mente, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui cada palavra é um convite para você se reencontrar. Cada vídeo é um espelho onde o inconsciente se revela. Continue comigo na próxima parte dessa jornada, porque no próximo bloco falaremos sobre um dos maiores enganos da alma moderna, o uso da ação como anestesia, quando o fazer se torna uma fuga do ser. E talvez seja aí que você perceba o que realmente significa agir com alma. Há um tipo de movimento que parece avanço, mas é apenas fuga. Um tipo de ação que dá a sensação de progresso, mas na verdade apenas mascara a dor de não saber o que realmente se sente. Vivemos em uma era onde estar ocupado virou sinônimo de estar bem. Mas o que muitos chamam de produtividade, eu chamo de anestesia. É a tentativa desesperada do ego de não ouvir o grito silencioso da alma. Conheça, portanto, quando a ação se torna distração. Ela se disfarça de propósito, veste a máscara da eficiência, mas por dentro é apenas medo, medo de parar e encarar o vazio. E o vazio, meu amigo, é o que mais revela, porque é nele que a alma começa a falar. Quando você se ocupa demais, evita esse encontro, mas quando se permite silenciar, o que parecia nada se transforma em tudo. A alma não quer te ver apenas fazendo. Ela quer te ver sendo. Ela não deseja o movimento da pressa, mas o movimento da coerência. Ela quer te ver enraizado antes de te ver em ação. Porque só a ação que nasce do centro é verdadeira. A ação que nasce do ego é reação, é defesa, é medo disfarçado de força. Mas a ação que nasce do self, essa é presença, é expressão, é dança com o tempo. Quando o fazer se torna uma forma de escapar do sentir, a vida se torna um teatro. E o ator principal é o ego, representando papéis que já não te pertencem. A alma, porém, não quer espetáculo.
Ela quer autenticidade, ela quer que cada gesto seu seja uma resposta íntima, não uma tentativa de provar algo ao mundo. Existe uma beleza secreta na inutilidade temporária, um poder silencioso em não saber o que fazer. É nesse espaço que o novo germina, porque a alma só pode criar quando você para de tentar parecer. É no nada que o tudo começa. É quando você deixa de fingir que sabe o caminho que o caminho começa a se revelar. Respire. Sinta. O agora. Sem querer mudar, sem querer corrigir. Apenas esteja. Estar é o verbo mais curador que existe. Estar consigo, sem exigências, sem performances. E é dessa quietude que brota a vontade verdadeira, não a vontade de ser alguém, mas de simplesmente existir, em harmonia com o que é. Você começa então a perceber que não precisa fazer tanto para merecer estar aqui, que o simples fato de existir já é o bastante. E quando essa percepção se instala, algo muda profundamente. A necessidade de provar se dissolve, a urgência se acalma e surge a coerência, porque o mundo te ensinou que o valor está no resultado, mas o despertar te ensina que o valor está na verdade. Ser coerente consigo é o ato mais revolucionário que existe, e coerência nasce do silêncio, não da correria. Ela brota da escuta, não da performance. Nesse ponto, a consciência começa a distinguir ação de agitação. O ego se agita, a alma age. O ego quer impressionar, a alma quer expressar. O ego busca o olhar do outro, a alma está comprometida com a própria verdade. E quando a alma toma o centro, tudo muda. Você passa a se mover não para se afirmar, mas para se integrar. O movimento se torna mais lento, mas também mais denso, mais nutritivo. Ele dura, ele cura, porque não é o mundo que te move mais, é a coerência entre o que você sente e o que você faz. Se você sente vontade de voltar a ser quem era, observe, respire. De onde vem esse impulso? Se vem do medo, é o ego pedindo socorro. Se vem do silêncio, a alma se erguendo. A alma não tem pressa, porque a verdade não corre. Ela chega quando você para de fugir. O silêncio, com o tempo, deixa de ser ausência e se revela como espaço. Um espaço fértil onde as vozes do mundo não te alcançam mais. Onde as exigências se calam. Onde o que resta é apenas você diante de si. E é nesse encontro que começa a surgir o novo. Não mais uma motivação barulhenta, cheia de metas e medos, mas uma vontade mansa, madura, de viver com presença. Nesse estado, a alma ensina a ouvir o corpo. Ele sabe o que é verdadeiro muito antes da mente decidir. Você começa a sentir quem te nutre e quem te drena, o que te expande e o que te contrai, o que é sentido e o que é apenas hábito. E essa escuta muda tudo. Ela não busca agradar nem vencer. Ela apenas reconhece. Ela é crua, visceral, autêntica e, por isso, profundamente transformadora. Descobre-se, então, que certos prazeres antigos já não vibram e que pequenas coisas, antes banais, agora tocam fundo. Não é acaso, é a alma se reorganizando. É o self, como eu dizia, assumindo o lugar do ego no centro da psique. E o self não se move por medo. Ele se move por coerência. Ele quer inteireza, não espetáculo. Quer jornada, não aplauso. E à medida que você escuta esse movimento interno, o mundo externo começa a responder. As pessoas que vibram diferente se afastam. As que ressoam com a sua nova verdade se aproximam. As oportunidades antigas perdem o brilho. E outras, mais alinhadas, surgem naturalmente, sem esforço. Isso não é coincidência, é sintonia. A realidade começa a refletir o nível de consciência que você sustenta, mas essa sintonia precisa ser alimentada. Não basta ter despertado uma vez, é preciso sustentar o despertar no cotidiano. E isso exige coragem, porque o mundo ainda valoriza a pressa,
a aparência, a performance. Mas você já sabe, toda vez que força um sim que o corpo grita não, algo em você adoece. Toda vez que silencia uma verdade para ser aceito, a alma se retrai. Toda vez que busca reconhecimento fora, desconecta-se do seu centro. Ser fiel ao que você ouviu no silêncio é um ato de força. E essa força é rara, mas profundamente necessária. Pois o mundo não precisa de mais pessoas ocupadas. Precisa de pessoas inteiras. Inteiras o suficiente para agir com alma, não com medo. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva aí nos comentários. Eu escolho agir com alma, não com pressa. E lembre-se, cada vídeo do canal Mentalidade Inabalável é um espelho da sua própria jornada interior. Inscreva-se, mergulhe mais fundo e permita que essas reflexões te conduzam de volta ao seu centro. Aqui você não é cobrado a ser perfeito, apenas a ser verdadeiro. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando essa nova consciência começa a transformar não apenas o indivíduo, mas tudo ao redor dele. Relações, escolhas, destino. Prepare-se para compreender como a coerência interior muda até o movimento do universo ao seu redor. Isso. E cada tentativa de se encaixar de novo será dolorosa, porque agora você sente, você não consegue mais se forçar. E se tentar, o corpo trava, o ânimo desaparece, a alma se cala novamente. Você sabe que voltar ao estado anterior seria uma violência contra tudo que renasceu em você. Nesse novo modo de existir, a motivação vem quando você está inteiro, quando o que sente, pensa, fala e faz estão alinhados, quando você não se trai, quando você age a partir de presença e não de necessidade, tudo muda. Você caminha mais com confiança, mesmo sem saber exatamente onde vai chegar, porque confia no que sente, no que pulsa, e sabe que a alma conhece o caminho, mesmo quando a mente não entende. Jung dizia que o self é o centro regulador da psique. E esse centro, quando assumido, reorganiza tudo ao redor. Ele te puxa para um eixo mais verdadeiro, mais profundo. Ele não responde a expectativas externas, ele responde ao chamado interno. E quando você segue esse chamado, a vida pode até não parecer grandiosa por fora, mas se torna grandiosa por dentro, porque é vivida com presença, entrega e verdade. Esse processo é contínuo, não tem fim. Despertar não é um evento, é uma prática. É acordar para si mesmo todos os dias, checando: isso ainda é meu? Isso ainda faz sentido? Isso ainda vibra com quem eu sou agora? Se a resposta for não, você desapega, não por arrogância, mas por fidelidade, porque aprendeu que sua alma vale mais que qualquer conquista, sua paz mais que qualquer papel, sua inteireza mais que qualquer aplauso. É nesse estado de fidelidade interna que a nova motivação floresce. Ela não grita, não exige, não força, ela convida. E quando você aceita o convite, a vida começa a acontecer de dentro para fora, não como roteiro a seguir, mas como dança a sentir. E nessa dança, cada passo é guiado não pela mente, mas pela alma. A alma não está mais em silêncio, ela está em comunhão com você. A motivação que renasce após o despertar espiritual não tem mais a forma do desejo inflamado, da urgência ansiosa, da necessidade de provar algo ao mundo. Ela se apresenta como uma coerência interna, silenciosa mas constante, como uma presença que se impõe com suavidade. Você não se empurra mais para viver. Você é levado por algo que vem de dentro, algo que não exige força, mas entrega. É uma nova forma de impulso, não movida pela dor da ausência, mas pelo prazer da presença. Nesse estado, você sente vontade de fazer coisas simples com profundidade, cozinhar com atenção, conversar com
Presença, cuidar de plantas ou de pessoas, não por obrigação, mas por conexão. A alma encontra motivação em estar inteira no agora, e o agora, vivido com inteireza, é sagrado. Não há mais compulsão de ter que fazer. Há o desejo sincero de poder fazer, de ser canal da própria essência. Esse movimento novo é mais lento. Ele respeita os ciclos, ouve o corpo, pausa quando algo dentro silencia. Ele recusa continuar por inércia. Parece estranho em um mundo que exige constância, produtividade, consistência. Mas a alma tem outro tempo, o tempo da verdade. E quanto mais você vive nesse ritmo, mais se aproxima da vida real, a que pulsa, a que sente, a que vibra. A nova motivação não quer te levar para mais longe, quer te levar para mais fundo. Quanto mais fundo você vai, mais se afasta da lógica antiga. Você percebe que não precisa estar sempre criando, respondendo ou performando. Muitas vezes, a pausa é o gesto mais potente, o silêncio a fala mais honesta, a escuta a ação mais generosa. Essa virada interna traz serenidade que não depende de conquistas externas. A motivação nasce da comunhão com a própria alma. Não há combustível mais puro. Ela não te esgota, te alimenta. Não vem da cobrança, vem do desejo. Não do medo de errar, mas do prazer de ser. Você começa a se alegrar simplesmente por ser fiel ao que sente, por viver alinhado, escolher com consciência, se mover só quando algo em você diz sim. Esse sim é diferente de tudo que já sentiu. Não é empolgação. Verdade. Jung dizia que o self é o centro organizador do ser. Quando a motivação nasce dele, tudo se alinha. Você começa a atrair situações que ressoam com sua essência, viver encontros que são espelhos de verdade e perceber que a vida, quando vivida a partir do self, é profunda, inteira, real. Se este vídeo descreve o que você sente, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Talvez alguém que você ama também esteja em silêncio, precisando de um espelho para se reconhecer. O silêncio, a ausência de ânimo, o vazio que você sentiu, tudo isso não era abandono nem fracasso, era convite. Um convite para se encontrar, para se desnudar das máscaras, para aprender que a vida mais autêntica não depende de movimento constante, nem de aplausos, nem de validação externa. É neste espaço que o self floresce, que a alma respira, que a verdade finalmente se manifesta. Você não está parado. Está em transição, está deixando para trás o antigo, o automático, o condicionado, e abrindo espaço para o novo, para o seu jeito genuíno de existir. Cada hesitação, cada momento de quietude, cada lágrima ou suspiro de frustração é um passo nesse caminho de autoconhecimento e reconexão. Você aprende que não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo que realmente importa já pulsa dentro de você. A nova motivação não exige força, não pressiona, não grita. Ela chega como um sussurro do corpo, da alma, da presença. Ela é calma, firme, constante. É uma motivação que não se desgasta, porque nasce coerência entre quem você é e como você age. E é essa coerência que transforma cada gesto, cada escolha, cada momento de vida em algo profundo, verdadeiro, significativo. E quando você se permite escutar esse chamado interno, percebe que o mundo começa a se organizar em torno da sua essência. As pessoas, as oportunidades, as experiências, tudo se alinha com a sua nova vibração. Não é magia, não é sorte, é sintonia com quem você realmente é. E mesmo que o processo volte a silenciar às vezes, mesmo que o impulso desapareça, não tema. É apenas o self, pedindo mais espaço, mais paciência, mais entrega. O que você sente agora não é perda, é renascimento. O que parecia ausência de motivação é, na verdade, preparação. É a alma dizendo: espere, cresça.
Torne-se inteiro antes de agir. Torne-se você. E quando esse momento chegar, tudo o que você fizer terá verdade, peso e beleza. Se você se reconheceu em algum ponto desta travessia, compartilhe nos comentários. Curta este vídeo em você e envie para alguém que precisa de um espelho para se ver, porque a alma não cresce sozinha. Cresce quando encontra eco, presença, escuta e, acima de tudo, a verdadeira motivação, a que vem do self, sempre chega. Ela chega para quem aprende a esperar. Você está no caminho, e o caminho, mesmo silencioso, já é movimento.